História real da vovó. O destino mudou completamente quando a vovó revelou o segredo. Ninguém esperava que tudo mudaria no dia em que Amália foi hospitalizada. Seus olhos brilhantes e seu sorriso acolhedor eram um constante em São Vicente, uma cidade pequena onde todos se conheciam. Ao saber da internação, Clara e Hugo correram para o hospital. A atmosfera era pesada, perfumada com o odor do desinfetante que tentava esconder o medo. As paredes brancas e frias pareciam encerrar segredos mais antigos que o tempo. Quando chegaram ao quarto, o coração de Clara apertou. Amália estava lá, com o cabelo branco levemente desgrenhado sobre o travesseiro. Mas havia algo diferente nela. O cansaço em seu rosto contrastava com a luz que emanava de sua presença. Era como se, por mais frágil que estivesse, ela ainda guardasse uma força poderosa. Hugo, sempre mais descontraído, tentou fazer uma piada, mas a tensão pulava no ar. O silêncio parecia um manto pesado. Então, com um fio de voz, Amália quebrou o silêncio. Meus queridos, preciso contar algo a vocês. Algo que não compartilhei com ninguém. O olhar dele se intensificou. O coração de Clara batia rápido. Eu sou a herdeira de uma fortuna. Ela parou como se estivesse pesando o valor daquilo que diria em seguida. Uma riqueza envolvida em um pacto com uma sociedade secreta local. As palavras dela reverberaram no quarto como um trovão em um céu calmo. Hugo arregalou os olhos, inundado pela possibilidade de uma aventura épica. Clara, porém, sentiu um frio na espinha. A excitação se misturava com o pavor. Que tipo de riqueza seria essa? E que pacto obscuro era esse? Ao mesmo tempo, uma sombra tomou conta da mente de Clara. Ouvir histórias de um passado misterioso e rumores sobre seu verdadeiro pai a deixaram em conflito. Quem realmente era ela no meio de tudo isso? Um nó na garganta prendeu. Isso é um embaraço, murmurou Clara, tentando processar as informações enquanto Hugo sonhava com tesouros e uma jornada emocionante. O olhar cúmplice entre os irmãos falava mais do que palavras. Mas, à medida que a curiosidade crescia, um novo medo surgia. Se existia alguém lá fora interessado em silenciar essa verdade, quanto tempo teriam para desenterrar tudo? Batimentos acelerados de seu coração? Clara começou a pensar. O que mais poderia ter ficado escondido? Seria mesmo uma fortuna? Ou algo mais? E se houvesse inimigos? O que significava essa busca pela verdade? A urgência da situação pulsava em suas veias. Eles não podiam ficar parados. Enquanto refletiam, Hugo encontrou uma pequena caixa embaixo da cama de Amália. Dentro havia um diário antigo. Clara puxou com ansiedade e, ao abrir, encontrou páginas amareladas cheias de anotações e segredos. Mas, ao chegar à última página, um silêncio gélido tomou conta, pois ela estava rasgada. O que estaria ali? De pergunta ficou. Quem realmente era Amália antes de se tornar a avó que todos adoravam? E o que o futuro guardava para eles? Isso era apenas o começo de algo muito maior. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto Clara e Hugo trocavam olhares cheios de expectativa e apreensão, a atmosfera no quarto de hospital se tornava opressiva. Clara virou a última página do diário e o chilo nas suas veias se intensificou ao perceber que algo estava muito errado. Essa página, ela tá rasgada. O que será que estava escrito aqui? O olhar de Hugo vagava pela sala, a mente trabalhando freneticamente. A tensão aumentou quando um golpe pesado na porta chamou a atenção dos dois. Clara e Hugo se voltaram juntos e, antes que pudessem fazer qualquer pergunta, a porta se abriu abruptamente. Um homem alto com um terno escuro e uma expressão fechada entrou sem pedir permissão. Seu olhar era penetrante, como se examinasse cada detalhe da vida deles. Vocês precisam sair daqui agora! Ele disparou. A voz carregada de urgência. Clara sentiu o coração disparar. Quem é você? Ela questionou, quase sem voz. Sou alguém que pode ajudá-los. Mas isso não pode acontecer aqui, ele respondeu, olhando por cima do ombro como se estivesse esperando que alguém entrasse a qualquer momento. Hugo se colocou na frente de Clara, o instinto de proteção surgindo. Você não vai a lugar nenhum? O que está acontecendo? O que sabe sobre a nossa avó? Ele estava nervoso, mas despertou um ímpeto de coragem. O homem hesitou, relutante em compartilhar. Seus olhos fixaram-se na cama onde Amália estava, aparentemente alheia ao tumulto ao seu redor. Ela não é quem vocês pensam que é. A fortuna que ela mencionou é um pedaço de algo muito maior, muito mais perigoso. Perigoso? Clara repetiu, o nó na garganta se apertando com força. E o que mais você sabe? Ela fez escolhas, decisões que a amarraram a um passado do qual vocês não fazem ideia. Ele continuou, tom de voz baixo, mas firme. Mas agora vocês estão em perigo. Precisam entender que quem está atrás dela não vai parar até conseguir o que deseja. Os olhos de Clara se arregalaram. Quem? Quem está atrás dela? O medo a envolveu como um cobertor gelado. O que é mais preocupante é que se ela não falar, o que está perdido permanecerá escondido. Voltar à vida dela de um jeito normal é uma ilusão, o homem disse. Quanto mais tempo vocês ficarem aqui, mais vocês estarão expostos. Clara puxou Hugo para mais perto, o desespero crescendo. As palavras do estranho trouxeram à tona perguntas que ela não sabia que tinha. E que Amália havia feito? Que patos envolvia sua vida, que sempre pareceu ser tão normal e amorosa? Precisamos proteger nossa avó, disse Clara, quase em um sussurro, mas a determinação estava evidente em seus olhos. Justo quando o homem ia responder, um barulho estrondoso ecoou pelos corredores do hospital. Os alarmes começaram a disparar e Clara sentiu um frio na espinha. O que foi isso? Ela perguntou, enquanto braços e pernas tremiam de ansiedade. Um grupo de pessoas com uniformes de segurança passou correndo e um murmúrio de pânico se espalhou pelo andar. O homem olhou rapidamente para Clara e Hugo. Eles vieram, ele disse, expressão mortalmente séria. Precisamos sair, agora! Mas antes que pudessem se mover, algo aconteceu que fez o mundo ao redor de Clara parar. Um grito horrendo cortou o ar e a figura de Amália, até então tranquila, começou a convulsionar na cama.
Os monitores ao seu redor apitaram freneticamente e o olhar de Clara se voltou para a avó que estava lutando contra uma força invisível. O medo tomou conta. Vovó, o que está acontecendo? Clara gritou, mas não houve resposta. E num instante de pura desolação, a luz da sala começou a piscar e tudo ficou envolto em sombras. O homem a puxou pela mão. Precisamos ir. Agora! Não é seguro aqui! Enquanto Clara lutava entre o desejo de ajudar Amália e a necessidade de escapar, uma nova revelação se formou em sua mente. Aquela não era apenas uma busca por respostas. Era uma necessidade de lutar contra algo muito maior e mais sombrio do que ela jamais poderia imaginar. O que mais estava escondido nas sombras do passado de Amália? E o que a vovó tinha que fazer para que a verdade fosse revelada? Enquanto Clara hesitava, a luz piscava freneticamente e Amália se contorcia na cama. O homem puxou Clara pelo braço e Hugo se refugiou atrás dela, a confusão estampada no rosto. Agora não é hora de hesitar, ele gritou, sua voz ressoando em meio ao caos. Precisamos sair! Mas antes que pudesse se mover, um surto de energia pareceu atravessar a sala. O monitor cardíaco de Amália acelerou e um grito agonizante escapou de seus lábios. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. A avó, sempre tão forte e amorosa, agora exibia uma expressão de medo absoluto. Um rosto de dor que Clara nunca tinha visto. Vovó! Ela gritou, mas a resposta que esperava não veio. A sala começou a tremer e o homem misterioso se virou, olhando ansiosamente pela porta enquanto as luzes piscavam como se fossem o último reflexo de esperança. Então, abruptamente, o grito de Amália mudou. Tornou-se um sussurro quase inaudível, um murmúrio que Clara mal pôde captar. Clara! Hugo! Ajuda! As palavras cortaram a tensão, mas trouxeram uma nova onda de pavor. O homem que os estava ajudando olhou para ela com uma mistura de horror e preocupação. Ela está tentando avisá-los, ele insistiu, mas a urgência de sua voz não deixava espaço para dúvidas. E foi neste momento que algo chocante aconteceu. Do nada, Amália se sentou, sua respiração pesada e a expressão em seu rosto mudando rapidamente. Olhando diretamente nos olhos de Clara e Hugo, um brilho intenso e desconhecido surgiu, revelando uma força que parecia vir de outra dimensão. E então começou a falar. A verdade está no passado e eu não quero que vocês se machuquem. Mas suas palavras eram... Clara balançou a cabeça, as lágrimas começando a escorregar pelo rosto. O homem ao seu lado parecia tão afetado quanto ela. O que está acontecendo? O que você queria nos contar? Nesse instante, a porta se arrebentou com um estrondo e 5 figuras encapuzadas invadiram o quarto, seu silêncio confirmando um poder ameaçador. Instintivamente, Clara se colocou à frente de Hugo, o coração pulsando com adrenalina. Quem são vocês? Ela gritou, a determinação balançando entre a raiva e o medo. Mas a figura mais à frente, com um manto negro e uma presença comprometida, olhou para Amália, então para os irmãos. Agarrem-nos, era tudo o que disse, mas a palavra ecoou como um sinal de alarme. Antes que pudessem responder, uma luz ofuscante preencheu o quarto e Clara sentiu uma mão tocar seu ombro. A força teve um efeito paralisante.
No fundo, enquanto lutava contra a escuridão, um pensamento cruzou sua mente. A herança que Amália mencionou era estranha, não era apenas dinheiro ou bens. E então a porta voou para longe em uma explosão de madeira. Assustados e incrédulos, Clara e Hugo assistiram à cena com os olhos esbugalhados. O homem de terno no canto estava tremendo agora, desaparecendo em uma sombra por trás da cortina. Vocês não podem ficar aqui. A verdade que vocês procuram pode ser mortal. E seus olhos estavam cheios de terror. E ao ouvir isso, Clara sentiu uma dor profunda no coração. Uma traição. As promessas de aventura e de descoberta começaram a evaporar. Amália, você sabia? A pergunta saiu como um sussurro trêmulo. Mas, no fundo de sua alma, Clara sentia que a resposta poderia quebrá-la completamente. O que mais estava escondido? O que tinha se perdido? Pedro, aquele homem que se dizia amigo, poderia ter revelado uma mentira? Só então a revelação mais devastadora surgiu em sua mente. E se a verdade, ao invés de unir, os separasse para sempre? Clara olhou para o homem que estava atrás da cortina e sentiu que tudo o que sabia poderia girar em torno de uma única palavra: traição. A expressão de medo no rosto de Clara era palpável. Amália, você sabia? Ela nem conseguiu conter a dor nas palavras. O homem atrás da cortina estava tremendo, a sombra de um conflito interno cruzando seu olhar. A verdade é muito mais complicada do que você imagina. Não posso explicar tudo agora. Antes que ele pudesse terminar, as figuras encapuzadas avançaram com uma rapidez sobrenatural. Agarrem-nos! O comando ecoou no quarto como um grito de alarme. Clara se sentiu como se estivesse sendo puxada para um abismo, sua mente girando em busca de respostas que pareciam cada vez mais distantes. Então um barulho surdo veio do corredor, e a figura do homem interno pareceu derreter na penumbra. Clara olhou para os encapuzados e a adrenalina começou a bombear em suas veias. O que vocês querem? Sua voz saiu mais firme do que se sentia, mas dentro dela havia um pavor crescente. Não subestime o poder dela, disse a figura à frente. Precisamos dela viva, mas a palavra viva disparou um alarme em sua mente. A tensão cresceu e o mundo parecia se contraírem ao redor do trio do quarto. E então aconteceu algo inédito. A luz em volta deles começou a piscar com tanta intensidade que parecia que o próprio espaço-tempo estava se distorcendo. Clara viu uma forma nebulosa flutuar na sala e um grito ecoou, um grito que parecia vir da própria alma de Amália. A última coisa que Clara vislumbrou foi Amália, agora em posição ereta, seu semblante alterado, os olhos brilhando com uma luz estranha. A verdade está se aproximando. Ela murmurou, e sua voz ressoou nas paredes do quarto, como se ecoasse de outra dimensão. Os encapuzados recuaram, visivelmente alarmados. Mas no instante seguinte, tudo desabou em um misto de caos. As luzes se apagaram completamente, mergulhando o quarto em escuridão total. Clara sentiu as mãos de Hugo agarrando seu braço, enquanto a tensão se tornava insuportável. Clara, o que está acontecendo? Ele gritou, mas a voz dele parecia distante. E então, de repente, a escuridão foi cortada por um flash ofuscante. Ao ser iluminada, Clara viu Amália, mas não era a mesma avó amorosa que conhecia. Havia algo
diferente. Uma expressão de pura fúria e dor estava escrita em seu rosto. Nesse momento, as lembranças de todos os abraços, sorrisos e histórias se desvaneceram, revelando uma faceta obscura que Clara nunca havia percebido. Vocês não deveriam estar aqui! Amália gritou, e um poder inimaginável emanou dela. Um vento forte que fez as janelas tremerem. A força era esmagadora. Clara e Hugo foram empurrados para trás e, por um momento, Clara sentiu que nada do que conhecia tenha sentido. Quando a luz voltou, a figura encapuzada mais à frente começou a rir. Um riso profundo e ecoante que parecia carregar séculos de dor. Você não consegue escapar do que você é, Amália, ele sussurrou, e as palavras cortaram ainda mais profundamente do que o próprio impacto visual. Você sempre foi parte disso. Você não pode se esconder da verdade. Palavras pesadas. Clara olhou para Amália, então para Hugo. O mito agora tinha forma, e o que antes parecia um mistério estava se revelando como um pesadelo. Ela queria gritar, mas a voz falhou. A conexão com a avó, que sempre fora sua âncora, estava se desvanecendo. Eu não sou quem vocês pensam que sou, Amália disse, a voz tensa. Não, isso não podia estar acontecendo. Como poderiam as memórias de amor serem carregadas de segredos tão terríveis? Então, em meio ao desespero, Clara percebeu a traição, a desigualdade, a obscuridade da vida de Amália estava forjando uma nova realidade. A herança não era simplesmente dinheiro ou bens. Era uma maldição. Com a sala tremendo ao redor deles, Clara e Hugo ficaram parados, atordoados, enquanto uma nova verdade começava a se formar. O quão profunda era a conexão entre sua avó e aquele passado sombrio. E o que seria necessário para desvendar essa teia de segredos antes que o próprio destino os engolisse? Onde estava o limite entre proteção e condenação, amor e traição? A resposta estava mais próxima do que eles imaginavam. A expressão de Amália, antes carregada de dor, transformou-se rapidamente em algo mais sombrio. Vocês não deveriam estar aqui. A voz dela soou como um trovão, reverberando nas paredes do quarto. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. O que havia acontecido com a avó amorosa? Hugo, a seu lado, se encolheu, os olhos arregalados. As figuras encapuzadas hesitaram, mas a expressão... A verdade está se aproximando, ela murmurou, e o ambiente começou a oscilar, como se o próprio espaço-tempo tivesse sendo esticado. Clara cobriu os ouvidos com as palmas das mãos e gritou, mas o som de sua própria voz parecia distante. Então, em um instante, tudo mudou. Amália ergueu a mão e um brilho intenso irrompeu dela, ofuscando a sala. As luzes piscavam descontroladamente enquanto Clara sentia o chão tremer sob seus pés. E foi aí que ela viu um símbolo. Um emblema surgia na parede, iluminando a sala com uma luz sobrenatural. O que era aquilo? O que estava acontecendo? Foi quando uma voz suave e imponente emanou do emblema. Amália, você finalmente deve decidir. O tempo acabou. Clara e Hugo se entreolharam. Um arrepio de terror correndo por eles. O que quer que estivesse acontecendo estava além de qualquer imagem que tivessem criado em suas mentes até então.
Hugo puxou Clara, seu instinto de proteção acendendo. Temos que sair daqui! Mas, antes que eles pudessem se mover, o som de portas se abrindo e fechando ecoou pelo corredor, preenchendo o ar com uma sensação de pressentimento. A presença das figuras encapuzadas se intensificou. Elas pareciam ganhar forma, e a aura delas era opressora. O que você quis dizer com "você deve decidir"? Clara perguntou, a voz trêmula, olhando para Amália, à espera da resposta. Mas, em vez disso, o que ela ouviu foi o eco de risadas sombrias. Então, o impensável aconteceu. Amália, com um olhar distante, virou-se para Clara e Hugo e uma nova expressão cruzou seu rosto. Eu não sou apenas sua avó. Meu verdadeiro nome é Lilith e eu sou a guardiã de um poder ancestral. Todo esse tempo estive escondendo a verdade de vocês. As palavras caíram como uma bomba. Clara congelou, o coração pulando em sua garganta. O quê? Você está dizendo que não é quem nós pensávamos? Você é outra pessoa? A incredulidade transparecia em sua voz. Sufocada por uma mistura de confusão e raiva. Lilith! Hugo repetiu, a incredulidade estampada no rosto. Mas isso não faz sentido! A sala estava envolta em um silêncio constrangedor, enquanto as figuras encapuzadas pareciam estar em estado de espera. Eu fiz escolhas, decisões que impactaram a vida de muitos. Aquilo que eu estava tentando proteger não era apenas a nossa vida, mas algo muito maior. Existe uma força obscura em busca do que eu protegi. Se vocês não souberem a verdade, estarão em perigo, disse Amália. Lilith, com um olhar intenso. O chão pareceu tremer mais uma vez e ela continuou. Vocês sempre foram parte disso e não podem simplesmente fugir da verdade. O que está por vir vai exigir coragem e determinação de vocês. O que eu escondi está nas suas veias. Clara sentiu um nó na garganta, seu mundo virando de ponta cabeça. Ela tinha uma herança, mas não a que imaginava. E o que isso significava para ela e para Hugo? Muito diferente. Com um movimento rápido, uma das figuras encapuzadas se aproximou. O Pactus não perdura mais. Está na hora de enfrentar seu destino. E nesse momento, Clara sentiu um frio na espinha. A realização de que o que antes parecia ser apenas uma busca por respostas havia se transformado em uma luta pela vida. As luzes tremeluziram ainda mais intensamente e o emblema na parede começou a brilhar como um farol. Clara estava paralisada, a verdade absolutamente devastadora fazendo seu coração disparar. Lilith, o que você quer dizer com que o que está por vir exigirá de nós? Nesse instante, a sala pareceu engolir a luz e a resposta de Lilith se perdeu em um eco distante. O que viria a seguir? O que mais estava escondido na sombra do passado? A incerteza tomou conta e Clara sentiu que sua vida nunca mais seria a mesma. E então, com a luz intensa refletindo nas paredes e a tensão no ar, Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que você quer dizer, Lilith? As palavras mal conseguiram sair de sua boca, cada sílaba pesada
como chumbo. A realidade em que sempre existiram, a imagem da avó amorosa, estava se despedaçando em 1000 pedaços como um espelho quebrado. Hugo estava paralisado ao seu lado, mas o pânico no olhar dele falava por ele. Vocês não podem nem imaginar, Lilith começou, seu tom preenchido com uma urgência que parecia estrangulá-la. Eu abri mão da minha identidade para protegê-los. Mas os acordos são frágeis. Elas sabem a quem você se refere. Clara estava quase em lágrimas agora. Cada segundo arrastava um novo peso em seus ombros. Lilith parecia prestes a responder quando o ambiente se distorceu de novo. Um tremor inesperado gelou o ar. As figuras encapuzadas ficaram rígidas, os olhos fixos em algo que só elas podiam ver. Não, não agora. A figura mais próxima de Lilith gritou. Mas era tarde demais. Uma explosão de luz se rompeu do símbolo na parede. Uma força violenta que fez Clara e Hugo serem arremessados para trás. Clara caiu, o impacto fazendo-a perder a respiração. Ao olhar para cima, viu algo inimaginável. Lilith estava sendo puxada para o símbolo, como se uma força invisível a arrebatasse. Clara! Ela gritou, o desespero tingindo a voz. Lute, não posso fazer isso sozinha. Mas naquele momento, uma onda de dor despedaçou seu coração. Clara viu, com horror, a sombra das figuras encapuzadas se moverem rapidamente em direção a Hugo. Hugo! Ela gritou, mas sua voz parecia ecoar em um vale desolado. Nesse instante, tudo começou a girar. As paredes do quarto fundiram-se em uma espiral de luz e sombra. Clara sabia que precisava se levantar, que precisava proteger seu irmão. Mas no meio da confusão, algo estranho aconteceu. Uma luz vermelha brilhou intensamente, cortando a escuridão, e uma presença inesperada floresceu diante dela. Eu não sou quem você pensa que sou, Clara. A voz era familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Quando a luz se dissipou, Clara paralisou, seus olhos arregalados. Era Pedro, aquele homem que tinha a esperança de ser o amigo que o salvaria. Mas havia algo diferente nele. Algo sombrio. Você tem que entender a sua herança. Não é só a de Lilith. Clara balançou a cabeça confusa. O que você quer dizer? O que você sabe? Pedro ficou em silêncio por um momento. Ele olhou para Lilith, agora contida em uma luta contra a luz que a envolvia. Eu sou parte do que você busca. A verdadeira herança está em nós. Mas não é só um poder, é uma maldição. Uma maldição? Clara sentiu um mundo desabar ao seu redor. O que exatamente estava sendo revelado? Hugo lutava para se libertar das sombras que o cercavam e Clara se forçou a olhar para Pedro. A necessidade de saber, de entender, dominava. Pedro avançou. A expressão dele agora é sombria. Se você não escolher agora, pode nunca ter a chance novamente. A verdade sobre sua avó não é só dela. É de vocês também. E é mortal. A pressão aumentou com a revelação. Clara olhou para Lilith, agora um espectro de dor, envolta em uma luz que parecia estar consumindo-a. A expressão de dor no rosto dela começava a se transformar em algo muito mais ameaçador. Uma parte de Clara acreditava que precisava ajudar, mas outra dizia para correr. O que realmente estava em jogo? Quando as figuras encapuzadas começaram a se dispersar, suas vozes feitas de sussurros avisando sobre um evento que se aproximava, Clara sabia que a escolha precisava ser feita e não havia tempo a perder.
Escolher? Mas como? Seu coração batia descontroladamente. Escolha o que quer saber. A voz de Pedro soou quase como um grito. E no instante na sala começou a girar de novo. Clara percebeu que a verdade não era apenas por trás de portas. A verdade era a guerra. A queda no tempo, a sombra da avó, tudo isso significava que havia uma batalha prestes a eclodir. O ar ficou pesado e Clara gritou: Hugo, segure-se! Ela decidiu, e enquanto o caos se intensificava, Clara sentiu uma força correndo por suas veias. Era uma fusão de luz e escuridão. Mas ao mesmo tempo que a decisão estava feita, a sala estourou em um clarão. Clara apenas pôde vislumbrar a proteção que se formara ao redor dela e de Hugo. E por um breve momento, tudo ficou envolto em silêncio absoluto. E nesse silêncio, uma nova pergunta surgiu. No que exatamente Clara se tornara? E qual seria o preço a pagar por cada verdade revelada? Enquanto a luz brilhava intensamente, Clara sentiu seu coração disparar. O que quer que estivesse acontecendo já havia ultrapassado todos os limites do imaginável. Ela olhou ao redor, tentando compreender a situação. Amália, nem It, estava lutando contra uma força poderosa ao seu redor e as sombras das figuras encapuzadas se contorciam como se estivessem se preparando para um ataque. Não, não deixe que ela te leve! Gritou Pedro, seu tom desesperado cortando a tensão no ar. Mas algo mudou. Clara percebeu que enquanto a sala girava, suas memórias começaram a se misturar com uma realidade. Lembranças de momentos com Amália começaram a se entrelaçar com visões de algo muito mais sombrio. Era como se um véu estivesse sendo levantado, revelando segredos que deveriam permanecer ocultos. Clara! Hugo! A voz de Lilith ecoou e, nesse momento, Clara foi tomada por uma revelação. Vocês estão ligados a isso. É a herança que carrego. Vocês têm que decidir o que vocês farão. As palavras dela flutuavam no ar enquanto Clara lutava contra a confusão. De repente, uma onda de energia emanou do símbolo na parede e tudo ao redor começou a tremer violentamente. Um dos encapuzados lançou um feitiço de proteção, mas Clara estava paralisada, observando o caos se desenrolar diante de seus olhos. E então, em um movimento abrupto, um dos capuzes se moveu, revelando um rosto. Clara ficou paralisada. Era ela, a imagem de Clara, idêntica, mas com uma expressão de desdém e raiva. As palavras saíram como um sussurro entre os lábios desconhecidos. É hora de você conhecer a verdade sobre quem você realmente é, irmã. O impacto do que ouviu foi como um golpe. Ela não tinha palavras. Irmã? O eco familiar da palavra ressoou, enquanto a mente de Clara tentava processar tudo. Como poderia ser possível? Quem era aquela outra Clara? Ao lado, Hugo também parecia abalado. O que você está dizendo? Ele perguntou. Seu tom uma mistura de choque e confusão. Ele olhava entre Clara e a nova figura como se as duas fossem a mesma pessoa. Vocês não têm ideia do quanto estão interligados. A herança não é apenas uma maldição, é uma responsabilidade. Clara, você é a chave para um poder que nunca deveria ter sido liberado. Os olhos de Clara se arregalaram, a dor e a confusão sufocando-a. Mas como assim? O que você quer dizer com interligados? A irmã, a verdade sobre seus laços familiares estava surgindo como uma sombra ameaçadora. E Clara queria desviar o olhar. Queria escapar, mas estava presa.
em uma rede de revelações. A figura encapuzada mais próxima a ela começou a se deslocar, já colocando as mãos para frente, como se estivesse preparando um ataque. Mas em vez disso, ela se virou para a nova Clara. Você não pode ficar aqui. Essa não é a sua luta. A urgência na voz dela era palpável e um novo tipo de tensão começou a se formar, como se a sala estivesse prestes a entrar em colapso. E então o inesperado aconteceu. Uma multidão de sombras surgindo de onde antes não havia nada. Clara sentiu um nó na garganta quando percebeu que eram várias outras figuras, também idênticas a ela, todas com uma similaridade que a deixava em estado de choque. Você não pode escapar de quem você realmente é, Clara, disse a nova figura com uma voz calma, porém firme, enquanto Cada palavra ressoava com um poder que Clara nunca havia sentido e que parecia vibrar por toda a sala. Enquanto a tensão crescia, Clara se viu cercada. Conhecê-las, entendê-las, poderia ser a resposta que ela precisava. Mas e o que significava para Hugo? A intensidade pulsava no ar e, repentinamente, Clara percebeu que aquela era uma batalha não só por suas vidas, mas pelo que realmente significava ser parte daquela família. E no fundo de seu ser, uma verdade ainda maior começou a se formar. O que quer a encenação oscilou na mente de Clara como uma tempestade prestes a se desfazer. O que isso realmente significava? E o que aconteceria se ela não tomasse a decisão certa? O futuro parecia incerto e uma única pergunta ecoou dentro dela. A quem realmente era Clara nessa teia de segredos e identidades? E o que isso significaria para todos eles? Enquanto a luz brilhava intensamente, Clara sentiu seu coração disparar. O que quer que estivesse acontecendo já havia ultrapassado todos os limites do imaginável. Ela olhou ao redor, tentando compreender a situação. Amália? Não. Lilith. Estava lutando contra uma força poderosa ao seu redor. E as sombras das figuras encapuzadas se contorciam como se estivessem se preparando para um ataque. Não! Não deixe que ela te leve! Gritou Pedro, seu tom desesperado cortando a tensão no ar. Mas algo mudou. Clara percebeu que enquanto a sala girava, suas memórias começaram a se misturar com a realidade. Lembranças de momentos com Amália começaram a se entrelaçar com visões de algo muito mais sombrio. Era como se um véu estivesse sendo levantado, revelando segredos que deveriam permanecer ocultos. Clara, Hugo! A voz de Lilith ecoou e nesse momento Clara foi tomada por uma revelação. Vocês estão ligados a isso? É a herança que carrego. Vocês têm que decidir o que vocês estarão. As palavras dela flutuavam no ar enquanto Clara lutava contra a confusão. De repente, uma onda de energia emanou do símbolo na parede e tudo ao redor começou a tremer violentamente. O chão sob seus pés ruiu como se uma enorme onda estivesse prestes a engolir tudo. Clara sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? E então, para sua completa surpresa, surgiu uma figura familiar na multidão de sombras. Era a mãe de Clara, Milena. Ela havia desaparecido anos atrás. Clara não conseguia acreditar. Mãe? O olhar de Milena estava fixo em Lilith e havia um desespero latente em sua expressão. O que você está fazendo aqui? Clara mal pôde articular as palavras. Clara, eu sabia que esse dia chegaria.
Milena respondeu, sua voz ecoando em meio ao caos. Precisamos acabar com isso antes que seja tarde demais. Ela avançou em direção a Lilith. Seus olhos brilhavam intensamente. O que estava acontecendo? Como ela estava aqui? Clara estava confusa. Lilith ficou tensa. Você não deveria estar aqui, Milena. Você não sabe o que está em jogo. A tensão entre as duas mulheres é apalpável. Clara olhou para Hugo e havia uma mistura de terror e confusão em seu olhar. O que realmente conectava todas aquelas mulheres? Eu sei muito bem o que está em jogo, Milena retrucou, sua expressão carregada de determinação. Eu fiz escolhas difíceis, mas não posso deixar que você continue essa luta sozinha. Lutar contra a própria natureza não é a solução. Clara estava paralisada. Em meio à revelação, uma nova conversa começou a surgir. Mãe, o que você está dizendo? Qual é a conexão entre você e tudo isso? As perguntas saíam de sua boca antes que pudesse pensar. O poder estava pulsando ao seu redor e as figuras encapuzadas se agitam como se estivessem prestes a entrar em ação. Mas, antes que pudesse receber uma resposta, uma dessas sombras se lançou contra Milena. O ataque era rápido e a sala explodiu em um eco ensurdecedor. Clara gritou, mas foi como se o som tivesse sido engolido. O impacto fez Milena tombar para trás e um grito. Não podia ser. O olhar de Clara se firmou em sua mãe e tudo parecia parar. Milena estava caindo, o chão se manchando de uma sombra escura, enquanto uma luz pulsante emanava de Lilith. Não! Mãe! Clara sentiu seu coração se partir. A sala tremeu mais uma vez e, no meio do caos, Hugo puxou Clara para perto. Precisamos ir! Não podemos ficar aqui! Ele gritou. Mas o olhar de Clara estava fixo em Milena. As sombras dançavam e ela estava perdida, confusa. Mas Milena começou a se levantar, sua voz ecoando com uma força renovada. O que está em jogo é maior do que vocês imaginam. O sangue que corre nas veias de vocês não é apenas herança, é destino. As palavras reverberaram na cabeça de Clara como um trovão. O que isso significava? Qual era o papel dela nesse quebra-cabeça? E mais importante, se tudo estava conectado, quem elas realmente eram? Neste ponto, tudo parecia mais nebuloso do que nunca e a tensão prometia um desfecho explosivo. E então Clara sentiu uma energia fluindo dela. Era como se, no meio do desespero, houvesse uma conexão se formando. O que realmente estava prestes a surgir se tornava uma pergunta angustiante. Lilith, Milena, Hugo e esse novo poder. O que estava reservado para elas realmente? E quando o caos finalmente se acalmasse, que verdades ainda estariam ocultas, esperando para serem reveladas? Enquanto a luz brilhava intensamente, Clara sentia seu coração disparar. O que quer que estivesse acontecendo já havia ultrapassado todos os limites do imaginável. O ambiente girava e as sombras ameaçadoras se contorciam ao redor dela. Mas a expressão de sua mãe, Milena, amparando um grito silencioso, ecoava em sua mente. É a sua herança, Clara, o sangue que corre em suas veias. A voz de Milena ressoava enquanto Clara lutava para processar tudo. Nesse momento, uma onda de energia atravessou o quarto, fazendo o chão parecer tremer. As figuras encapuzadas observavam em silêncio, como se esperassem algo
crítico. De repente, um rugido veio do símbolo na parede. A marca começava a brilhar, mais intensa do que antes. Clara, confusa, olhou para as duas mulheres à sua volta. Mãe, o que está acontecendo? Quem é essa? O que você quer dizer com herança? Sua voz estava embargada. Antes que pudesse receber uma resposta, uma explosão de luz irrompeu do símbolo. O quarto se encheu de um brilho cegante e Clara se viu sendo lançada para fora, como se estivesse flutuando em um mar de luz. E quando tudo ficou silencioso, uma nova figura surgiu diante dela. A imagem era nítida. Um homem alto e envolto em uma aura intensa. Quando ele se aproximou, Clara gela ao reconhecê-lo. Era Miguel, o homem que sempre fora comentado nas histórias da família. Aquele que todos supunham estar morto. Clara, ele falou, com uma voz profunda e autoritária. Preciso que você entenda. Você não é apenas a neta de Lilith e Milena. Você é a chave que pode unir ou destruir nossa linhagem. O coração de Clara pulou uma batida. Todas as histórias que ouvira sobre ele, sobre um pacto, sobre um destino sombrio, começaram a se entrelaçar em sua mente. Será que ele era o vilão de tudo? Miguel, Clara perguntou, hesitante. O que quer dizer com isso? O que você quer de mim? Sua voz tremia, presa entre a julgativa e a esperança. Eu vim para libertar nossa família. A verdade sobre o que somos vai além do que vocês imaginaram. Seus ancestrais selaram pactos com forças que ninguém deveria atrever-se a tocar. Você é a única que pode desfazer tudo isso. Mas neste momento, algo inesperado aconteceu. O chão sob eles começou a se abrir. Clara, em estado de pânico, puxou Hugo para mais perto, enquanto as sombras se lançavam contra eles. Não, isso não pode estar acontecendo. O grito dela cortou a tensão como uma faca. E com um movimento rápido, Miguel levantou a mão. No instante seguinte, um brilho forte e explosivo emanou dele, paralisando todas as formas que avançavam. Vocês têm que escolher. Sua voz ecoou como um grito em meio à tempestade caótica que cercava Clara e Hugo. Milena e Lilith olhavam atordoadas, mas Clara percebeu algo. A semelhança entre Miguel e a nova figura encapuzada que se havia revelado como sua irmã. Suas expressões eram idênticas e um frio percorreu sua espinha. Irmão? A palavra saiu como um sussurro. Hugo, verdadeiramente chocado, olhou para Clara. Mas como pode isso? O que está acontecendo com nossa família? Nesse instante, Miguel sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Sim, existe um vínculo que liga todos nós. O que você descobre agora pode derrubar o que você sempre soube. A verdade sobre a nossa linhagem é muito mais sombria. Cada palavra dele trazia um peso, um aperto no peito de Clara. As sombras recuaram, mas a sala parecia ainda mais carregada de tensão. Clara não sabia o que fazer. Tudo parecia desmoronar diante dela. Como poderiam ser uma família, todos vinculados à mesma maldição? E onde isso a levaria? Miguel continuou. Se você escolher permanecer, a herança será sua. Mas se optar por sair, tudo o que sabemos e somos poderá desaparecer. O último eco dessas palavras deixou um silêncio gelado no ar. Clara respirou fundo. Sua mente era uma tempestade de emoções. Mãe, Lilith, o que eu faço? O desespero tremia em sua voz. O que realmente estava em jogo? E quando tudo parecia finalmente claro,
A dúvida cruel começou a assombrá-la. O que mais poderia ter sido escondido? Qual era o preço de descobrir a verdade? A sala girou novamente, envolvendo a todos em um mistério ainda maior, com cada escolha que se fazia mais pesada do que a anterior. Clara estava ali, entre sombras e verdades. O ar estava pesado e a luz pulsante parecia conectar tudo. Sua mãe, Milena, Lilith, Miguel e o que restava da sua própria identidade. Cada segundo se arrastava, um turbilhão de emoções e escolhas. Clara, escolha logo. A voz de Miguel ecoava forte. Mas o que escolher? O que quer que ela decidisse mudaria tudo. Hugo estava ao seu lado e ela sentia a tensão dele. Ele estava pronto para lutar. A sala estava cheia de ecos de memórias e promessas quebradas. Você precisa se libertar, Clara. A maldição não é sua, mas a escolha é. A afirmação de Milena cortou a confusão, como um raio em noite escura. Clara olhou para a mãe. Sentiu um aperto no peito, mas ao mesmo tempo, uma determinação crescente começava a surgir dentro dela. Com um golpe de coragem surreal, Clara se virou para Lilith. O que ela sempre fora estava se moldando diante de seus olhos. Eu não serei um peão em sua guerra. Se há um legado para ser carregado, que seja com verdade, com amor e não com medo. Ela disparou as palavras como uma flecha. O impacto foi imediato. As sombras pareciam hesitar. A luz da sala bruxuleou e por um instante o poder havia se transformado. Um sussurro de esperança. Clara sentia que era agora ou nunca. As figuras encapuzadas estavam inquietas e a sala inteira parecia prender a respiração. Você não pode querer isso, Clara! Gritou uma das sombras, mas o tom dela era agora de desespero. Se eu não fizer isso, a verdade será perdida para sempre, replicou Clara, firme. Ela olhou para Hugo, que estava ao seu lado, com um olhar determinado. Estamos juntos nisso, não estamos? Claro, afirmou Hugo, segurando a mão dela. E ali, com a luz vibrando em sintonia com a união deles, Clara tomou uma decisão. Eu estou pronta para encarar o que quer que seja. Libere-nos de tudo isso. A emoção transbordava em sua voz. E então a luz começou a girar, formando um vórtice vibrante. As sombras se contorciam, como se o próprio espaço estivesse se moldando. Não podemos permitir isso. As figuras se espalharam, mas Clara sentiu um poder emergente. Conexão com seus ancestrais estava pulsando como uma corrente elétrica. Eu reivindico minha história, minha identidade. Miguel, agora quase etéreo, sorriu. Você finalmente entendeu, Clara. O poder não está em esconder, mas em abraçar. E ao seu comando, a luz explodiu em uma onda avassaladora. Depois de um instante, tudo se acalmou. O quarto estava iluminado com uma luz suave e as sombras recuaram, dissolvendo-se na bruma. Clara olhou ao redor, ofegante, mas sentindo-se mais leve. Milena e Lilith estavam ali, mas algo havia mudado nelas também, uma paz que antes não existia. Fizemos isso juntas, falou Milena, seu olhar cheio de amor. Lilith assentiu, agora mais suave. Você quebrou o ciclo, Clara. Mas como em um filme,
Uma nova sombra no canto da sala fez Clara e Hugo se virarem. Um sussurro familiar. Apenas porque você ganhou essa batalha não significa que a guerra acabou. Ecoou uma voz sinistra. Era a sombra de Miguel, seu olhar uma mistura de admiração e raiva. A sala silenciosamente celebrava a vitória, mas lá no fundo, Clara sabia. O novo desafio estava apenas começando. Pode ter sido um triunfo, mas o caminho à frente estava obscuro e perigoso. Estamos juntos nessa, sussurrou Hugo, apertando a mão de Clara. Sim, juntos, ela respondeu, a mente já cheia de estratégias. E então a luz começou a flutuar ao redor delas, um símbolo de esperança em meio à escuridão. Clara sentia que esta jornada nunca realmente terminaria. A busca por respostas, o entendimento do poder coletivo e a luta contra as sombras do passado. Mas havia algo no fundo de seu coração que ela precisava saber. O que mais estava escondido? E desafios ainda estavam por vir? Esse seria um novo começo. Mas a pergunta ainda permanecia. Quem ela realmente era? E o que mais estava por vir para os laços da família? Ei, você não vai querer perder as próximas páginas dessa aventura, não é? Então se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e trazer mais histórias incríveis para você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho impactante. Vamos interagir, pessoal! Compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta jornada. Não espere nem mais um segundo para apoiar nosso trabalho. Você é parte essencial dessa comunidade.